Vamos lá, pessoal. Agora, a segunda parte da aula, funções 2. Continuação, tá? O que a gente vai ver? Agora a gente vai ver passagem de parâmetros, principalmente em... passagem de parâmetros de funções, principalmente em vetores. Que vocês estudaram e adoraram de estudar vetores, não foi? Aí vocês vão usar agora passagem de parâmetros de vetores. Só que antes disso a gente vai começar com escopo. Escopo eu já me adiantei para vocês, já falei bastante sobre isso, né? Mas vamos me aprofundar agora um pouquinho. Existem dois escopos, o escopo global e o escopo local. O escopo local, pessoal, significa que aquela variável só é acessível dentro daquele abre e fecha chaves. Viu? Então, se eu estou usando local, o que é isso? Eu declarei minha variável dentro daquele abre e fecha chaves. Então, eu só vou poder acessar aquela variável dentro daquele abre e fecha chaves. Eu não vou conseguir acessar fora dele. Beleza? Isso é o escopo. Escopo local. Agora, o escopo global. Significa que eu estou declarando uma variável que não está dentro de nenhum abre e fecha chaves. Onde é que ela está, então? Onde é que ela pode estar? Se não está dentro da função main, se não está dentro da função, está onde, então? Está do lado de fora. Se não está dentro, está onde? Está do lado de fora. Né? Onde que ela poderia estar? Ó, declaração de variáveis globais. Então eu tenho minhas assinaturas, meus protótipos de funções, que eu já mostrei para vocês, e eu tenho declaração de variáveis globais. Aqui é uma variável global. Declaro aqui. Eu posso declarar um int A, int B, int C. Vou declarando minhas variáveis que eu vou usar. Só que essas variáveis são alteráveis e visíveis em qualquer lugar. Então, por exemplo, eu estou aqui na função main. Eu posso alterar uma variável global. Beleza? Na minha fun1, sei lá, função 1. Na minha função 1 eu posso alterar essa variável global. Todo mundo consegue ver essa variável global. Aqui na função 2, vai executar a variável global. Pode entrar. Licença, professor Alexandre. Agora os demais vão entrar, tá bom? Sim, senhora. Pode sair. Pode ficar, por favor. Vamos lotar a sala ainda. Professor, os dados da primeira inglês. Não. Então vamos continuar. Não vamos fingir que a gente está dando aula, vamos dar aula mesmo, né? Vamos continuar aqui. Deixa o pessoal fazer o trabalho deles que a gente faz o nosso, né? Então vamos lá. Aí o escopo da variável local significa o quê? Se eu declarei ela aqui, significa que ela só é acessível aqui, né? Vamos lá, pessoal. Se eu declarei a variável aqui, ele só é visível aqui. Então, por exemplo, eu declarei uma variável aqui, na main. Eu consigo acessar essa variável aqui? Não, porque está fora do escopo. Isso, lembra que eu falei? A variável local só é visível dentro do escopo dela. Se eu declarei aqui, ela só é visível aqui. Então, se eu declarei a variável aqui, eu não vou conseguir ver ela aqui. Então, no caso, tem que declarar ela aí também, nesse escopo? Não. Ela não vai ser vista. Ponto. Entendeu? Só isso que significa. Não significa nada além disso. Beleza? Se você quiser fazer ela ser vista em outro lugar, você tem que passar ela como parâmetros. Eu até escrevi errado. Parâmetros. Então, um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Aqui é uma variável global, certo? Eu chamei de global só para vocês entenderem que era global. Eu tenho essa função local main. Essa variável local main. Aqui na main, eu consigo acessar a variável global, eu consigo acessar a variável local main. Tranquilo? Eu consigo acessar dentro da main a variável local A. Consigo ou não consigo? Não consigo, porque está em outro escopo aqui, ó. Eu estou na main. Estou executando a main. Na main eu consigo acessar a local A? Não. Na main eu consigo acessar a global? Consigo ou não consigo? Consigo.
Consigo, né? Tá no global, todo mundo consegue ver. Beleza? Então vamos pensar aqui um pouquinho. Eu posso ter uma variável global com o mesmo nome de uma variável local. E agora? O que vai acontecer? Então nesse caso aqui, pessoal, eu estou usando essa variável. Nota igual a 5. Significa que eu tenho uma variável, eu tenho uma caixinha aqui, que está no escopo global. Ó, eu tenho um escopo aqui. Aqui é o escopo global. Dentro do meu escopo local, aqui ó, tem uma variável nota. Tem uma variável nota bem aqui, uma caixinha. Beleza? E eu tenho outra variável dentro do meu escopo local, também chamada de nota. Então percebam que são duas variáveis distintas. Tranquilo, pessoal? São duas variáveis distintas. Apesar de existir o mesmo nome, são duas variáveis distintas. Então, se aqui dentro eu chamar nota, eu estou me referindo a qual variável? A de cima ou a de dentro? A de dentro. Porque eu estou no meu escopo. Estou no meu escopo local. Aqui um exemplo. Vamos ver o que isso aqui vai fazer. Vamos tentar experimentar aqui. Vamos tentar experimentar aqui. Eu estou começando, né? Eu declarei a assinatura da função, da outra função. Isso aqui é uma variável o quê mesmo? Local ou global? Global. Beleza, cheguei na minha função main. Eu botei aqui o meu x. Tem minha variável x aqui, certo? X. Atualmente o x vale quanto? 1. Beleza. Agora executou. Vai executar por qual função? Qual a primeira função que ele executa? É a função main, sempre, né? Então vai executar x igual a 2. Então meu x, que era 2, era 1, virou quanto? 2. Aí eu vou executar a função 1. A função 1 eu vou parar minha execução da minha execução main. Parei aqui. Salvei para onde que eu vou voltar, né? Parei aqui e eu vou para onde? Vou aqui para minha função 1. Eu faço x recebe 3. Quem é esse x aqui? É o que era 2 e agora vai virar 3. Eu vou imprimir. Ele vai imprimir quanto? 3. Então aqui é a minha impressão, tá? Imprimir 3. Beleza. Aí eu voltei. Terminei aqui e voltei. É uma função void. Não precisa escrever retorno. Ele volta. Agora eu vou para a função 2. Na função 2 ele vai fazer, ó, int x recebe 4. Era 2. Peraí. Vamos pensar aqui um pouquinho. É o que era 1. Não, vamos pensar aqui um pouquinho. Eu tenho uma variável global aqui, x, e eu tenho uma outra variável aqui dentro, x. Eu tenho duas variáveis, tem o mesmo nome. Então esse x é quem? Esse x é qual desse x? O de cima ou de baixo? É o de baixo. Tem alguma coisa a ver esse x com esse x? São duas variáveis completamente diferentes. Então na hora que eu mandar imprimir x, eu vou imprimir quem? Esse daqui, né? Eu vou imprimir 4. Beleza. Terminei de executar esse escopo, o que o sistema faz? Ele simplesmente apaga isso daqui, ó. Não existe mais. Eu vou ter só o global agora. Então eu voltei pra cá. Eu fiz printf x. Eu estou imprimindo quanto? 2. Estou imprimindo quanto? 3. O 3, né? Porque é o do global aqui. Estou imprimindo o 3. Alguém não entendeu? Global é da primeira função ali. Que é o do global. É a variável global. Que era 1, depois foi 2, depois virou 3. Entendeu? Aí eu estou imprimindo 3. Então olha, preste atenção aqui, vamos reprisar. O x era 1. Era 1, depois virou 2. Executou a função, virou 3. Executou a outra função. Ele modificou alguma coisa ou não? Ele modificou esse x aqui ou não? Não. Porque isso daqui está preso dentro desse escopo. Ó. Eu estou declarando int x. Ele está preso dentro desse escopo. Ele não vai alterar nada de fora. Isso. Aí eu vou retornar 3. Quando eu sair. Eu vou imprimir o 4 aqui, beleza? Porque esse x é 4. Mas na hora que eu sair, eu vou retornar 3. Tranquilo, pessoal? Professor, no caso, se ele tivesse do nome int, ali se fosse só x, recebe 4, então ele voltaria para 4 na hora que fosse imprimir. Aonde?
Aqui, ó, por exemplo, na segunda função. Se tivesse só x, recebe 4. Quando retornasse tudo, ele voltaria com Se eu não 4. tivesse isso daqui, ó. Se eu não tivesse isso daqui, Se não ele tivesse iria alterar que variável? a global. Não tem, o escopo está aqui. Esse escopo aqui local não vai ter variável x. Ele só vai alterar o x de fora. Se não tivesse esse escopo, se eu tivesse escopo aqui, ele ia mexer na global. Isso, ele ia mexer na global. Se eu não tivesse isso daqui, eu ia mexer na global. Se não tivesse somente só x, recebe 4. Isso. Então, vetores em funções. Agora é coisa linda de Deus, todo mundo gosta. Foi lindo, vetores. Então, vetores podem ser passados por parâmetros. Com vontade. Ao contrário de tipo simples, lembra que a gente viu quando a gente passa parâmetro? Quando a gente está passando parâmetro, a gente está passando pela cópia, não é? Não é isso? A gente passa por cópia. Só que vetores, pessoal, a gente não passa o valor do vetor, porque vetor é grande. Ele pode ter, sei lá, 1 milhão de variáveis. Então vai ser muito grande. E se eu fizer uma cópia, eu vou ter aquilo que era 1 milhão, vai virar 2 milhões. Então eu não posso fazer por cópia. Eu vou fazer por... eu vou passar o endereço do vetor. Não sei se vocês entenderam a ideia. Em vez de eu passar a cópia, o que eu vou passar vai ser o endereço do vetor. Porque vocês lembram de vetores? Que eu tenho um endereço de onde começa o vetor. E depois eu tenho vários endereçamentos, várias casinhas que eu mostrei para vocês. Fiz como se fosse um condomínio de casas que eu falei para vocês, a metáfora. Eu tenho um endereço inicial, que é estaca 0, que é a primeira casa que existe. Ele tem endereço 0. E eu vou passando de casa em casa, posição a posição. Eu não vou passar por cópia. Eu vou passar o endereço da primeira posição do vetor. Beleza? Então essa é a ideia. Beleza. Então aquela coisa que eu já falei, não é criado um vetor. E outra coisa, como eu falei para vocês, eu estou passando o endereço. Então, se eu fizer alguma modificação na minha variável, dentro da passagem de função, o que vai acontecer? Eu não vou... como é que eu posso falar? Quando eu passar o vetor, eu estou passando o endereço. Então, se eu alterar alguma coisa dentro da função, eu estou alterando ele lá fora. Porque eu não passei a cópia. Quando eu passo a cópia, eu estou protegido. Então, em vetores, eu não passo a cópia, eu passo o endereço. Se eu faço uma alteração, eu faço a alteração exatamente no vetor que eu passei com o parâmetro. Beleza? Entenderam a ideia? Então, essa é a diferença em passagem de parâmetros. Aqui um exemplo. Vamos olhar aqui, ó. Eu estou incluindo a minha biblioteca, né? A função 1. Olha como é que é a declaração. Em vez de fazer o parâmetro int vet, eu estou botando colchetes aqui. Para que isso? Para dizer que é um parâmetro. Que isso aqui é uma matriz. Desculpa, é um vetor. Estou passando um vetor aqui. E por que eu estou passando o tamanho aqui? Então, vetor, tamanho. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não coloquei o valor do tamanho aqui dentro. Isso aqui é uma função que vai funcionar para qualquer tamanho. Eu poderia fazer apenas para 5 elementos. Eu colocaria 5 aqui, se eu quisesse. Só que aqui eu estou botando o tamanho. Entenderam a ideia? Como que eu posso fazer isso daqui? Eu posso fazer de várias maneiras. Eu vou mostrar daqui a pouco. Mas no lugar da declaração de int tamanho, pode colocar o número, a constante de tamanho lá entre os colchetes? Você quer dizer aqui? Entre esses colchetes que está aí. Isso. Então eu poderia colocar 5 aqui. 10. Poderia colocar 5 aqui. Podia. Isso significa o quê? Que essa função sempre vai receber um vetor de dimensão 5. Entendeu? Eu posso fazer um que seja de tamanho variável. Só que para eu saber qual é o tamanho dele, eu tenho que passar com o parâmetro tamanho. Entendeu? Eu posso fazer uma função genérica que vai receber um vetor e eu passo o tamanho aqui. Tranquilo? Uma outra coisa interessante, vetor, pessoal, ele não retorna, quando eu estou usando uma função, eu não posso mandar a minha função retornar um vetor. Eu não retorno um vetor. Isso aqui, se eu mandar fazer isso daqui, ele vai dizer que está errado. Então percebe o seguinte, se o meu vetor que eu estou usando, que eu estou trabalhando, que eu estou modificando, fazendo alguma coisa nele, se eu pego esse vetor
E quando eu passo ele como parâmetro aqui, eu estou passando ele, eu passo pelo endereço, então não faz sentido eu retornar ele mesmo, não é verdade? Porque eu já estou alterando o próprio original. Se eu estou entregando para ele um vetor e eu já estou modificando o próprio vetor que ele recebe, então não preciso retornar nada, porque ele já vai sair modificado. Já vai receber alterado. Já vai receber alterado. Na verdade, nem precisa receber, porque ele já vai estar alterado quando terminar de executar. Ele nem recebe. Então aqui, pessoal, estaria errado. Então qual a melhor forma da gente fazer aqui? A gente usaria um void aqui, uma função. Como é que a gente poderia fazer? Eu tenho uma função levetor. Eu quero preencher os vetores com a entrada do usuário. O usuário vai fazer vários scanf, ele vai ler o que tem dentro do vetor. Então ele vai ler o que tem dentro do vetor, né? Então aqui, ó. Eu sei o tamanho. Lembra que eu falei que eu posso ter um tamanho fixo ou não? Aqui é um tamanho variável. Eu vou ler um tamanho e vou ler N entradas que o usuário digitar. Digamos que eu quero fazer uma função que vai fazer uma média aritmética de, sei lá, 10 números. Sei lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ler os 10 números, né? Então, quando eu for ler esses números, eu passo com o parâmetro vetor. Perceba o que é um void. Eu estou retornando void. Eu não estou retornando nada. Porque eu estou alterando o próprio vetor que eu estou recebendo. Então, ó, vet i, eu estou armazenando no vetor i. Entenderam a ideia? Entenderam a ideia? Dúvida? Você está com cara de dúvida aí. Diz aí. Na hora do retorno. Então, ele não vai retornar nada. Porque na hora que eu passo o vetor, qual a diferença de eu passar int tamanho? Você concorda comigo que na hora que eu coloco o tamanho aqui, ele faz uma cópia, né? Só que aqui é um vetor. Um vetor ele não faz uma cópia. Ele passa o endereço do vetor. Então, na hora que ele for alterar, ele vai alterar diretamente no vetor original. Então, eu não preciso retornar nada, porque ele já vai estar preenchido. Entendeu a ideia? Isso. Já vai estar lá. Pois é. Aí isso é quando você trabalha com vetor, tá? Como é que eu escreveria? Isso aqui foi ler o vetor, agora eu quero imprimir na tela. Então, ó, tem um vetor aqui, colchete, eu passo o tamanho, porque eu posso imprimir um vetor de qualquer tamanho, né? E eu vou imprimir cada um deles, na minha função for, tá? No meu laço. Aí, pessoal, vem aquela declaração que eu falei para vocês. Você pode colocar ou não um número aqui dentro, que a gente conversou, né? Aí, qual é o jeito certo? Você pode fazer assim. Se você quiser passar como parâmetro o tamanho, eu quero trabalhar com um vetor de tamanho genérico, por exemplo. Como é que eu poderia fazer? Eu coloco colchete 10, eu coloco o número de linhas. Ou então eu posso dizer, já deixar declarado, 5 e 10. Tranquilo? Isso aqui é o mais fácil, é o mais comum. Vocês vão usar bastante. Vocês vão usar mais esse tipo de coisa aqui. Então você já deixa declarado 5 e 10. Acabou. Então, em vez de vocês ficarem batendo cabeça com isso, já coloca aqui. Então perceba que, como eu coloquei isso aqui, eu não vou precisar disso. Eu não vou precisar mais disso daqui. Porque eu já declarei ali e já declarei a quantidade de colunas na minha matriz. Então eu não preciso mais passar a quantidade de linhas. Se eu declaro assim, eu tenho que dizer quanto é a quantidade de linhas. Se eu declarei a quantidade de linhas, a quantidade de colunas, eu não preciso mais botar aqui, né? Tranquilo? E isso aqui vai dar errado. Isso aqui não funciona. Tá bom? Então olha um exemplo legal. Como que eu posso fazer a declaração e já vai instanciar? Eu posso fazer assim. Quantidade de linhas, quantidade de colunas. Por que eu não preciso definir aqui o valor 7, aliás 8? Por que eu não preciso colocar 8 aqui? Porque ele já vai saber pela quantidade da sua declaração. Aqui, eu posso fazer algo genérico. Eu vou passar linhas aqui com parâmetro. Mas eu poderia pegar e colocar um 8 aqui e cortar isso daqui. Entendeu? Isso aqui é mais fácil, concorda comigo? Mais fácil. Então sempre usem desse jeito. E quando eu quiser chamar, eu quero passar com um parâmetro. Olha aqui, ó, mostra matriz. Perceba que quando eu passei, ó, eu só passei o match. Eu estou chamando o mostra matriz, o imprime matriz.
Estou imprimindo, estou botando só o mate. Só que aqui, ó, eu coloco o mate e os 2 colchetes. 2 agrupamentos de colchetes. Então, aqui, pessoal, significa um endereço. Quando eu coloco mate, sei lá, 0, 0. Eu estou me referindo ao quê? Isso aqui eu me refiro ao quê? A variável, né? A variável que está localizada na posição 00. Né? Quando eu escrevo mate, eu quero dizer o quê? O endereço. Eu estou passando o endereço. O endereço de onde começa a minha matriz. Ó. Tem minha matriz bem aqui. Se eu coloquei 00, eu estou passando para cá. Certo? Ou se eu colocar o 01, se eu quiser botar o 01 aqui, estou passando para cá. Beleza? Só que quando eu falo mate, eu estou dizendo, ó, é isso daqui. É o grandão. É o endereço. Beleza? Tranquilo? Estão entendendo aí? No caso do mate, sozinho, é um conjunto inteiro, né? Isso, é o endereço. Aí, pessoal, a última coisa da gente fazer alguma atividade vai ser cabeçalhos. Lembra que a gente falou de assinaturas? Assinaturas, os protótipos de função? Você lembra disso? Então, se eu quiser, em vez de eu ficar escrevendo várias e várias vezes, eu posso incluir ele como biblioteca. Lembra da SDIO na biblioteca? Ele tem um conjunto de funções que vocês usam. Não tem um SDLib, não tem um MAT que vocês já viram? Que tem um POL, tem um SQRT, tem algumas funções? Você pode fazer seu banco de funções. Como que você pode fazer? Você vai criar essas outras funções. Por exemplo, eu tenho uma função que eu coloquei num arquivo, .c, chamei esse arquivo de epar. Aqui vai ter uma função que só vai checar se é par ou se é ímpar. Aqui tem um outro arquivo que vai fazer a soma de 2. Aqui vai ser um outro arquivo que ele vai dizer multiplica 2. Só que seu código principal está aqui. E as assinaturas das funções vão estar aqui. Por que isso é interessante? Porque você não vai precisar ficar escrevendo aquele cabeçalho diversas vezes. Aquele cabeçalho da assinatura de função que você colocou lá em cima. Na hora que você faz uma inclusão, você criou o seu arquivo de cabeçalhos. Só você incluir o seu arquivo de cabeçalhos, você não vai precisar ficar escrevendo aquilo ali várias vezes. Então, pessoal, quero que vocês façam o seguinte. Quero que vocês peguem o Dev C++, ou então eu quero que vocês peguem o Falcon de vocês, e eu quero que vocês façam algumas funções. A função que eu vou querer que vocês façam, a primeira eu quero uma função que preencha uma matriz 4x5. Você vai preencher uma matriz 4x5. Depois, eu vou querer que vocês façam o seguinte. Você vai fazer uma função que vai imprimir essa matriz. Depois, você vai verificar a quantidade de valores da matriz que são maiores que 20 e os que são menores que 10. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar só nesses dois aqui e daqui a pouco a gente continua a fazer o resto, tá bom? Eu vou fazer o primeiro, quero que vocês façam o resto, tá bom?